Oi, gente. Bom, vamos para a questão em si que nós temos de analisar, que é justamente essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Antes da gente entrar aqui, eu preciso mostrar para vocês qual é a questão que eu tô tratando, né? Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu vi a taxa de acerto, tá? Toda vez que tem uma questão que tem uma taxa de acerto meio baixa, eu me motivo a gravar alguma coisa. Então, a imagem, vou marcando aqui, tá? A imagem representa um experimento de prensa hidráulica. A gente está aqui em eletrodinâmica, em hidrostática, então faz outro sentido. Isso aqui é justamente uma forma que a gente tem de tentar otimizar a força que a gente aplica em alguma superfície, em algum tipo de plataforma, ok? Sabe-se que a área do êmbolo 2 é igual a 2, então aqui, né, representação dessa parte, é 16 vezes maior que a do êmbolo 1, quando o êmbolo 1 sofre um deslocamento vertical para baixo, H1, ou seja, aqui é o êmbolo 1, e eu pressionei ele de forma tal que ele se deslocou foi H1. O que é H1? É uma altura aleatória, né, aqui de, vamos supor, 1 centímetro. Aí o êmbolo 2 sofre um deslocamento vertical de H2. Só que quanto esse H2 representa? Não sei. Em relação ao H1, claro. Podemos então afirmar que a razão de H2 sobre H1 é. E aí tu fala, meu Deus do céu, mano, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Galera, é muito simples essa questão. Pode parecer meio complexa, mas bora pra resolução, né? Propriamente dita aqui. Bora pra resolução aqui propriamente dita. A resolução, ela basicamente, foi. Ela nos faz a seguinte análise. Primeiramente, a gente vai desenhar aqui uma prensa hidráulica dentro da escala. Então, eu vou desenhar com toda a calma do mundo, mas nem tão calma assim, a prensa hidráulica. Foi. Bom, imagine que isso aqui esteja da mesma altura que aquele ali, tá? Que eu não consegui desenhar da mesma altura. Quer dizer, eu até consigo. Só que é mais xarope. Acho que assim já tá mais ou menos da mesma. Tá? Mas se não tiver também é pouca coisa. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos esse daqui, o êmbolo 1. Você pode perceber que ele vai ter aqui uma área. A gente vai dizer que a área é 1 e aqui a área vai ser 16, né? Eu sei que tá fora de escala, só queria desenhar assim para ficar bem visível que um é maior que o outro, né? Aqui na figura tava pouco visível que um era maior que o outro. Perfeito. Então, esse cara aqui, ele é 16 vezes esse cara aqui em questão de área, ou seja, em questão do quanto vale essa boquinha aqui, ó. Essa boquinha e essa boca aqui gigante, tá? Mas vamos desenhar aqui o êmbolo. Ó, se eu desenhar aqui um êmbolo, desenhando como que fosse uma elipse. Aí vamos ajustar aqui para também não ficar zoado o desenho. Feito. E aí aqui eu também vou desenhar uma elipse. Feito. Gente, dá uma pequena espichadinha assim. Então expressivo. Assim tá bom, tá? Então o que a gente tem? A gente tem dois êmbolos em que quando eu faço uma força nesse daqui, ó, eu aplico uma força aqui em cima nesse cara aqui, ó, aplico uma forcinha assim aqui em cima. Essa força é capaz de deslocar o êmbolo da sua posição inicial, que eu posso chamar de, sei lá, 0 até uma outra posição, que eu posso chamar de posição final. Posição inicial e posição final, 0 e posição final, tanto faz. Isso aqui foi um deslocamento de H1, ok. E esse deslocamento que houve aqui, que foi o êmbolo subindo, foi de. Até vou botar o êmbolo mais para cima, tá, gente? Vai ficar bem expressivo. Pronto.
Então tá vendo que eles estão com uma diferença aqui de altura? Se bem que nem parece, né? Vou botar até um pouco. Vou achatar ele um pouco. Pronto, que agora tá parecendo que realmente tem uma diferença de altura, né? Perfeito. E aí eu vou botar que aí foi o quanto ele subiu, né? O ΔH aqui, ele subiu. Pronto. Aqui era a posição inicial dele. Gente, isso aqui tá fora de escala, tá? Obviamente eu não tô representando em proporções, né? Aí diz assim, H2. Então, como é que eu faço para saber qual foi o movimento que ele subiu, né? Quanto ele subiu de H? Qual foi essa altura aqui que deslocou? Aí eu vou deslocar uma altura aqui. Quanto representa de altura aqui? Muito simples, tá, galera? Primeiramente, você vai utilizar um princípio de que, como isso aqui é um vaso comunicante, ou seja, o fluido está tanto aqui quanto aqui, e ambos compartilham da mesma pressão atmosférica aqui em cima, e ambos compartilham da mesma pressão hidrostática aqui embaixo, né, do fluido, isso significa que eles estão em um equilíbrio, tudo bem? Um equilíbrio do quê? Um equilíbrio hidrostático, um equilíbrio de pressões, ok? Porque são vasos comunicantes. Então, portanto, eu posso dizer o quê? Eu posso afirmar isso daqui, ó, que esse cara aqui, ele tem a mesma pressão, dois pontos aqui tem a mesma pressão. Eu posso afirmar que todo esse líquido submete-se à mesma pressão, à mesma pressão. Quando eu faço essa afirmação, ok? Ou seja, a ponta desse símbolo aqui tem a mesma pressão que a ponta desse símbolo aqui, ou seja, a parte mais acima de cada um dos dois tem a mesma pressão, porque é um vaso comunicante, eu posso dizer que pressão é igual a força dividido por área. Eu sei quanto é a área desse cara aqui. Bom, não sei a área exata, mas eu sei que é uma relação de 1:16. Então eu vou botar como que a área fosse 1. Não preciso complicar minha vida, não. Então vamos lá. Eu vou dizer que nesse primeiro caso aqui, a pressão, né, a pressão aqui, que vai ser a mesma do que a pressão aqui, é igual a F, que é uma força aleatória que eu apliquei, essa força aqui, para poder fazer abaixar uma altura H, dividido por 1, que é a área. Só isso. Agora eu vou passar para o segundo vaso, que é esse cara daqui. Esse cara daqui, eu sei que a pressão, eu sei que a pressão nesse ponto aqui é igual a isso daqui, porque é a mesma pressão em todos os pontos. Então vai ser F dividido por 1 é igual ao quê? E o que que é pressão? Pressão é força sobre área. Eu sei qual é que é a força que eu apliquei aqui para cima. Assim, ó. Ué, não sei, né? Então eu vou pegar e vou botar F', uma outra força qualquer. Dividido por quem? Dividido por 16. Nesse momento aqui eu consigo encontrar quanto vale F, ou seja, a força aplicada aqui, em relação à força aplicada aqui. Então, F, que é esse cara aqui, você pode multiplicar cruzado, ou você pode passar um multiplicando para esse lado. Eu prefiro passar um multiplicando para esse lado, né? Ele não está dividindo, então ele vem para cá multiplicando. Se o 1 passa para lá multiplicando, tira a divisão, tira isso aqui, e aí você só pega e põe o quê? Puf, um multiplicando. Que é a mesma coisa que nada, né? Então você só tira um. Você acabou de descobrir que F é igual a F', ou seja, essa força aqui, esse cara aqui que é F', dividido por 16. Ou seja, a força que eu apliquei inicialmente, esse cara aqui, ele é, ele tem, né, uma força equivalente a esse cara daqui dividido por 16. Se você quiser ler, você pode pensar que esse cara aqui é 16 vezes maior que esse, uma vez que se você passa o 16 para cá multiplicando, você vai ter que 16F é igual a F'. Você pode tanto pensar que F é igual a uma parte de 16 do F', quanto o F' é 16 vezes maior que o F puro. Perfeito? Então você está descobrindo que essa força aqui, ela é 16 vezes menor do que essa força aqui, ou que essa aqui é 16 vezes maior que essa força aqui. Perfeito, mas isso aqui não nos ajuda tanto, nos ajuda bem, mas agora a gente vai para a segunda parte, que essa é a parte importante, essa é a parte da sacada. Provavelmente até aqui todo mundo já teria feito. Agora que vem a parte de verdade importante da matéria, para ser específica dessa questão e provavelmente justificar o baixo percentual de acerto, que é basicamente isso aqui, ó. Você tem, isso é uma lei da física que não existe perda de energia.
Não existe ganho de energia. Tudo se conserva, né? Como Lavoisier diz, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se conserva, ou tudo se transforma. Ele não diz tudo se conserva, ele diz tudo se transforma. É o sono, galera. Eu falei tudo se conserva aqui porque é o horário 4 e 3. Portanto, como é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer trabalho. O que que é trabalho? Trabalho é energia, tá? É uma energia. O que que é trabalho? Trabalho é isso aqui, ó. Trabalho é força vezes distância. E vai dar energia, ou seja, a força que você aplicou ao longo de uma distância. Perfeito, isso aqui é trabalho. Eu vou dizer que trabalho inicial vai ser igual ao trabalho final. Como assim? O trabalho que eu apliquei para deslocar esse êmbolozítio aqui tem que ser o mesmo que eu apliquei aqui. Porque senão, ou eu vou ter ganho. Olha isso. Ou eu vou ter ganho de energia ou eu vou ter perda. Não, eu tenho que ter manutenção, conservação. Portanto, para ter conservação, eu preciso disso daqui. O que que é isso daqui? Isso daqui, galera, é conservação de energia. Ou seja, você está dizendo que a situação inicial é igual à situação final. Ou seja, que a energia que eu desprendi para movimentar esse cara aqui foi toda passada para cá. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. A energia inicial é força vezes distância. Ué, e quanto é força? Nesse caso aqui, melhor dizendo. Força nesse caso daqui, no caso inicial, vai ser a força inicial que a gente aplicou, que é F, vezes distância. E quanto é a distância? Ué, oxi, Hzinho. Então, H1, tá bom? Ou seja, a distância é o quanto você mexeu, né? Eu apliquei uma força mexendo uma distância. Qual foi essa distância? Ué, o quanto desceu o êmbolo, né? Isso daqui é igual a... Qual é que é a força nesse segundo caso? Ué, a força nesse segundo caso é F'. Então, vamos botar aqui F' vezes F'. E qual é que é a distância que ele se mexeu? H2. Então, vamos botar aqui H2. O que que você vai ter? Você vai ter essa situação aqui. Você vai dizer, Luana, mas não consigo resolver porque eu tenho três incógnitas. Era só para eu ter duas, era só para eu ter H1 e H2. E é agora que entra o teu conhecimento de você saber quanto vale F', porque aí você pode substituir F' por F, e aí sim você vai ter apenas duas incógnitas. Vocês já vão entender por quê. Então, vamos lá. F vezes H1 é igual a quanto é esse F aqui? É igual a isso daqui. Então, é igual a 16F vezes H2. Você tem F de um lado e F do outro, você pode cortar. F, eita, F de um lado, F de um lado, F do outro, corta, corta. Vai ficar aqui H1 é igual a 16H2. Ou mesmo que H2 é igual a 16, poxa, H1 dividido por 16. É a mesma coisa, tá? Tanto faz. Perfeito. Aí o que que ele quer saber? Ele não quer saber quanto é H2 em função de H1 ou quanto é H1 em função de H2. Vocês podem até rever aqui a questão. Olha só o que que ela pede. Ela pede isso aqui, ó, galera. Quanto é H2 dividido por H1? Ou seja, ele quer saber a razão de H2 dividido por H1. É isso que ele quer saber. O Safado ainda botou o H, que vai ser menor, né? Que é menor, né? Que é 16 vezes menor do que o H1, com um H maiúsculo, para te induzir que vai ser um número maior, né? Para te induzir, caso tu não consiga fazer o cálculo, que não vai dar uma fração, mas que vai dar um número inteiro ou coisa assim do tipo, né? Deixa eu ver aqui as estatísticas, ó. Muita gente marcando realmente o número inteiro, tá vendo, ó? A A foi bastante marcada, depois veio a E, aí também é o número inteiro. Então, por exemplo, a C foi pouco marcada, entendeu? E a C era um número fracionário. Então, para quem não fez conta, fica realmente muito complicado de tu ver um H maiúsculo e pensar, pô, o que é isso aqui? Vai ser um número. Não vai ser um número pequeno. Não vai ser uma fração, né? Não vai ser uma fração do segundo, vai ser um número inteiro. Enfim, quanto é H2 dividido por H1? Vamos lá, né? H2 a gente põe como H2, porque H2 é H2, dividido por H1. Só que H1 em função de H2 é isso aqui. Então você, ao invés de botar H1 aqui e ficar, né, com uma incógnita eterna, você põe o que é H1. H1 é igual a 16
H2. Corta em cima, corta embaixo, isso aqui é igual a 1/16. Pronto. Aí você chega aqui, ó, nessa resposta aqui de 1/16, ok? Ou seja, no final das contas, você aplicou uma força aqui, ok? Que resultou em uma força maior aqui. Poxa, não, desculpa, eu não tava compartilhando aqui, desculpa. Foi. No final das contas, o que aconteceu foi que você aplicou uma força aqui que resultou no, na quantidade de área vezes a mais na força aqui. Só que essa força, mesmo ela sendo maior, né, tu aplica uma força menor aqui e ela dá uma força maior aqui. Mas ela sendo menor, significa que ela vai levantar uma alturinha. Ela sendo uma força maior do que a que tu aplicou, ela vai levantar uma alturinha menor. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu consegui aplicar menos força e gerar mais força. No entanto, eu gerei menos movimento, porque o que conservou não foi a força. O que conservou foi a energia. E a energia ela é um combo de força mais deslocamento. Então, se você ganhou mais força, você necessariamente tem que ter perdido deslocamento. Não existe uma multiplicação de energia assim. Você ganha a mesma quantidade de deslocamento e a mesma quantidade de força. Isso não faz muito sentido. E também dá para você pensar sobre outra ótica. Se aqui você aplica uma força e você desloca uma quantidade de volume aleatória, você vai ter que deslocar essa mesma quantidade de volume aleatória para cá. Só que deslocar uma quantidade de volume aleatório numa área que é 16 vezes maior significa que você vai subir menos de altura. Uma vez que para você preencher, sei lá, um copo de água, o que que é mais fácil de tu aumentar a altura de um copo de água assim ou de um copo de água assim, né, de uma bacia d'água assim. Vou trazer aqui, ó, assim. Pô, claramente é mais fácil de encher esse copo de água aqui, porque ele ganha muito mais altura por segundo, uma vez que ele tem uma menor área. Ou seja, se ele tem uma menor área, a altura que ele sobe é mais rápida. Se ele tem uma área maior, a altura que ele sobe é mais lenta, é uma taxa de aumento da altura menor. Então dá para fazer de várias maneiras. Claro que essa segunda que ela envolveria, nessa segunda maneira que eu acabei de explicar, relacionado à densidade, a densidade, não, desculpa, ao volume deslocado, aí a pessoa teria que ter te dado volumes, né? E não questões de força, delta H e tudo mais. Enfim, é uma questão muito tranquila de se resolver quando se tem um fundamento, tudo bem? É isso.